E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio. 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3. E eis que outras 7 vacas subiam depois delas do rio, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na margem do rio. 4. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, 5 depois dormiu, e sonhou segunda vez. E eis que 7 espigas subiam de um soupei, cheias e boas. 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8. E aconteceu pela manhã que o seu espírito perturbou-se, e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sabios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. 9. Então falou o copiromor a Faraó, dizendo: das minhas culpas me lembro hoje. 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. 11. Tivemos sonhos numa mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretacal do seu sonho. 12. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos. E ele nos interpretou os sonhos, a cada um conforme o seu sonho interpretou. 13. E como nos interpretou, assim aconteceu. A mim me tornou ao meu estado, e a ele o enforcou. 14. Então Faraó mandou chamar a Rosei, e o fizeram sair apressadamente do caixa. E ele barbeou-se, e mudou de vestidos, e veio a Faraó. 15. E disse Faraó a Rosei: eu tive um sonho, e ninguém que o interprete, mas de te ouvir dizer que, ouvindo um sonho, o interpretas. 16. E respondeu Rosei a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. 17. Então disse Faraó a Rosei: eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio. 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19. E eis que 7 outras vacas subiam depois delas, fracas e muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto tais em toda a terra do Egito. 20. E as vacas magras e feias à vista comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21. E entravam em seu ventre, mas não se podia conhecer que houvessem entrado, porque a sua aparência era feia como no princípio. Então acordei. 22. Depois vi em meu sonho, e eis que 7 espigas subiam de um soupei, cheias e boas. 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. 24. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo declarasse. 25. Então disse Rosei a Faraó o sonho de Faraó, e o que Deus de fazer, notificou a Faraó. 26. As 7 vacas formosas. São 7 anos, e as 7 espigas formosas. São 7 anos. O sonho e um sou. 27. E as 7
vacas magras e feias, que subiam depois delas Sal 7 anos. E as 7 espigas vazias, queimadas do vento oriental, Sarau 7 anos de fome, 28 esta, e a coisa que tenho dito a Faraó. O que Deus de fazer mostrou a Faraó. 29. Eis que vem 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantar-se-ó 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumira a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que vira depois, porquanto será gravissima. 32. E quanto ao sonho haver sido duplicado a Faraó 2 vezes, e porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressara a fazê-la. 33. Portanto, agora Faraó, procure um homem entendido e sabio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faca Faraó assim, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e armazenem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36. Assim será o mantimento, para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereca de fome. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos seus servos. 38. E disse Faraó a seus servos: Achar-se-ia um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. 39. Depois disse Faraó a Rosei: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém matou entendido e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. 41. Disse mais Faraó a Rosei: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de Rosei, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44. E disse Faraó a Rosei: Eu sou Faraó, porém sente ninguém levantar a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45. E chamou Faraó o nome de Rosei Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu Rosei por toda a terra do Egito. 46. E Rosei era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu Rosei da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. 47. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. 48. E ajuntou toda a comida dos 7 anos que houve na terra do Egito, e aguardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou nela. 49. Assim ajuntou Rosei muitíssimo trigo, como a areia do mar, ate que cessou de contar, porquanto não havia número. 50. E nasceram a Rosei 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, os quais lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. 51.
e chamou Rosei o nome do primogênito Manasses. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflicao. 53. Em tal acaberam-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como Rosei tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pau. 55. E toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pau. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a Rosei o que ele vos disser. Fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a face da terra, abriu Rosei tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios. E a fome foi forte na terra do Egito. 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de Rosei, porquanto a fome era forte em todas as terras. Continue acompanhando a leitura completa da Bíblia. Temos uma playlist com todos os capítulos do livro de Dienassas aqui no canal.